Você já parou para pensar como a Nestlé, a gigante dos alimentos, construiu seu império global? Por trás das embalagens coloridas e dos produtos que você consome, existe uma história sombria. Trabalho escravo nas plantações de cacau na África, o escândalo do leite em pó que chocou o mundo e até manipulação de mercados para lucrar às custas da sua saúde. Neste vídeo, você vai descobrir as barbaridades que a Nestlé não quer que você saiba. Mas antes, deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. A Nestlé teve início em 1866 na Suíça, mas sua história efetivamente começou a tomar forma em 1867, quando Henri Nestlé, um farmacêutico alemão radicado em Vevey, desenvolveu a farinha láctea. Naquela época, a mortalidade infantil era alarmante, especialmente entre bebês que não podiam ser amamentados pelas mães. Henri, movido por um propósito humanitário e científico, criou uma fórmula à base de leite de vaca, farinha de trigo e açúcar, que oferecia uma alternativa nutritiva e segura. O produto foi um sucesso imediato. O primeiro cliente foi um bebê prematuro que sobreviveu graças à farinha, e a notícia se espalhou rapidamente. Enquanto isso, em 1866, os irmãos americanos Charles e George Page fundaram a Anglo-Swiss Condensed Milk Company, em Cham, também na Suíça, focada na produção de leite condensado, outro produto inovador que atendia à crescente demanda por alimentos duráveis. Essas duas empresas, Nestlé e Anglo-Swiss, inicialmente competiram ferozmente, mas seus caminhos se cruzariam de forma decisiva anos depois. Henri Nestlé escolheu como símbolo da sua empresa um ninho com pássaros, inspirado no significado de seu sobrenome. Nest significa ninho em alemão, e no brasão de sua família. Esse logotipo, registrado em 1875, simbolizava cuidado e nutrição, valores que a marca carregaria ao longo do tempo. Também em 1875, Henri vendeu sua empresa a 3 sócios locais por 1 milhão de francos suíços, mas o nome Nestlé permaneceu. Mas o que Henri não sabia era que a empresa que ele criou se tornaria o oposto do que o motivou a fundar a Nestlé. Com certeza, ele se revirou no túmulo quando a Nestlé supostamente se envolveu com trabalho escravo na África, especialmente nas plantações de cacau que fornecem matéria-prima para empresas como a Nestlé, entre outras. A África Ocidental, especialmente Costa do Marfim e Gana, responde por cerca de 60–70% da produção mundial de cacau, a principal matéria-prima do chocolate. Essa região foi profundamente marcada pela colonização europeia, que introduziu o cultivo de cacau no século XIX, muitas vezes utilizando trabalho forçado. Após a independência, na década de 1960, a estrutura econômica permaneceu dependente da exportação de commodities como o cacau, perpetuando condições de vulnerabilidade social. A pobreza extrema, a falta de infraestrutura educacional e a ausência de oportunidades econômicas criaram um terreno fértil para a exploração, incluindo o uso de trabalho infantil e forçado. Hoje, estima-se que mais de 2 milhões de crianças estejam envolvidas na produção de cacau na África Ocidental, muitas em condições degradantes. A Nestlé, como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, depende fortemente dessa região para abastecer marcas como Kit Kat, Nesquik e seus chocolates de consumo geral, o que a coloca no centro das denúncias. As denúncias de exploração infantil e trabalho forçado nas plantações de cacau que fornecem a Nestlé ganharam destaque internacional a partir do início dos anos 2000. Crianças, muitas vezes entre 5 e 16 anos, são traficadas de países vizinhos mais pobres, como Mali e Burkina Faso, para trabalhar na Costa do Marfim. Elas são submetidas a jornadas exaustivas, manejando facões perigosos, carregando sacos pesados de cacau e aplicando pesticidas sem proteção adequada. Relatos apontam que essas crianças frequentemente não recebem pagamento, vivem em alojamentos precários e sofrem abusos físicos. Um caso emblemático veio à tona em 2001, quando a Night Reader Newspapers publicou uma série de reportagens revelando que crianças escravizadas estavam por trás do cacau consumido globalmente. A investigação mostrou que meninos traficados do Mali eram vendidos por cerca de $30 e forçados a trabalhar em fazendas que abasteciam empresas como a Nestlé. Esse escândalo pressionou o Congresso dos Estados Unidos a propor uma legislação para rotular chocolates como livres de escravidão.
mas a iniciativa foi bloqueada após lobby da indústria, incluindo a Nestlé, que prometeu autorregulação. Em resposta às denúncias, a Nestlé e outras gigantes do chocolate, Mars, Hershey, etc., assinaram o protocolo Harkin-Engel em 2001, comprometendo-se a eliminar as piores formas de trabalho infantil em suas cadeias de suprimento até 2005. No entanto, o prazo foi adiado repetidamente, primeiro para 2008, depois 2010 e mais recentemente para 2025, com uma meta reduzida de apenas 70% de redução. Um relatório de 2015 do Departamento do Trabalho do Zimiterua constatou que, entre 2009 e 2014, o número de crianças trabalhando em fazendas de cacau na África Ocidental subiu de 1,8 milhão para 2,1 milhões, evidenciando o fracasso das promessas. Diversas investigações jornalísticas e ações legais expuseram a conivência indireta da Nestlé com essas práticas. Como, por exemplo, o documentário O Lado Negro do Chocolate, de 2010, e a reportagem do The Washington Post, de 2019. A Nestlé não está envolvida apenas em trabalho escravo. Também há o polêmico caso do leite em pó. Na época de 1960 a 1970, a Nestlé, uma das maiores fabricantes de fórmulas infantis, viu nos países em desenvolvimento um mercado promissor. A empresa lançou campanhas agressivas para convencer mães de que o leite em pó era uma alternativa moderna, segura e até superior ao leite materno. Essas campanhas incluíam anúncios que sugeriam que o leite em pó era mais nutritivo ou cientificamente avançado, muitas vezes com imagens de bebês saudáveis e rechonchudos, criando uma percepção de superioridade em relação ao leite materno. Em maternidades e clínicas, representantes da Nestlé, às vezes disfarçados como consultores de saúde, distribuíam latas de fórmula gratuitamente. Isso era estrategicamente planejado. Ao usar as amostras, muitas mães interrompiam a amamentação, o que reduzia ou cessava a produção natural de leite materno, tornando-as dependentes do produto pago depois que as amostras acabavam. As campanhas miravam regiões pobres da África, Ásia e América Latina, onde a alfabetização era baixa e o acesso a informações confiáveis era limitado. Muitas mães não tinham como questionar as alegações da empresa. A Nestlé usava uniformes brancos para seus representantes, imitando profissionais de saúde, o que gerava confiança em comunidades que viam essas figuras como autoridades. O problema não estava apenas na substituição do leite materno, que é gratuito, adaptado às necessidades do bebê e contém anticorpos naturais, mas nas condições em que o leite em pó era usado. Em países pobres, as mães enfrentavam barreiras que tornavam a fórmula não apenas inadequada, mas perigosa: a falta de água potável. Em muitas regiões, a água disponível era contaminada. Ao misturar o leite em pó com essa água, os bebês eram expostos a bactérias e parasitas, levando a doenças como diarreia grave, uma das principais causas de mortalidade infantil à época. Se você acha que acabou, a Nestlé ainda está envolvida em mais uma polêmica. A Nestlé é líder no mercado global de água engarrafada, controlando marcas como Perrier, San Pellegrino, Aquapana e, no passado, São Lourenço no Brasil. Sua atuação levanta questões éticas e ambientais, especialmente em regiões onde a água é escassa ou possui valor cultural e medicinal. A estratégia da Nestlé para explorar fontes de água mineral envolve adquirir direitos de extração em áreas ricas em aquíferos ou nascentes, frequentemente a custos irrisórios, e engarrafar essa água para venda em larga escala. Esse processo tem impactos diretos nas comunidades locais e no meio ambiente. Em muitos países, a Nestlé obtém licenças para extrair água pagando taxas mínimas ou quase nulas. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Michigan, a empresa pagava apenas $200 anuais para bombear milhões de litros de água de nascentes locais, enquanto revendia o produto por lucros exorbitantes. A Nestlé frequentemente extrai volumes de água que excedem a capacidade de recarga natural dos aquíferos. Isso leva à redução dos níveis de água subterrânea, seca de nascentes e impactos em rios e ecossistemas conectados. Em São Lourenço, Minas Gerais, Brasil, a empresa foi acusada de extrair mais de 1 milhão de litros por dia,
contribuindo para o secamento de fontes no Parque das Águas. A exploração intensiva reduz o acesso das populações locais à água potável ou medicinal. Em países como a Nigéria, a Nestlé foi criticada por privatizar fontes de rios, forçando comunidades a atravessar rodovias perigosas para buscar água ou a comprar água engarrafada a preços altos e inacessíveis para muitos. Em locais como São Lourenço, moradores relataram mudanças no sabor e nas propriedades minerais da água após anos de exploração pela Nestlé, o que comprometeu seu uso tradicional para tratamentos de saúde. Em 2005, o então CEO da Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, afirmou em um documentário, We Feed the World, que considerar a água um direito humano é uma visão extrema e que ela deveria ser tratada como uma mercadoria com valor de mercado. Embora ele tenha tentado esclarecer a declaração anos depois, o comentário alimentou críticas de que a Nestlé vê a água como um recurso a ser explorado, não como um bem essencial. Depois de tudo isso, você ainda confia na Nestlé? Será que vale a pena apoiar uma empresa que coloca o lucro acima da vida? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com quem precisa saber a verdade e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Te vejo no próximo vídeo, valeu e fui!